Eu quero falar com vocês sobre o uso de inteligência artificial para alavancar o negócio de vocês. E quando se trata de inteligência artificial, às vezes se torna muito geral um assunto, né? É o robô que vai destruir a Terra, né? Ou os crentes mais antigos falam que é a besta, mas não, gente. A gente vai entender hoje que é um recurso, é uma ferramenta muito legal e que a gente pode usar ela ao nosso favor no dia a dia, para que dessa forma nós consigamos aí atingir esses aspectos desse debate que existiu. Não foi um debate, mas foi uma conversa muito legal, muito produtiva. Eu gostei bastante. Então, hoje, a gente está vivendo um mundo, ele está muito rápido, a informação está muito rápida. A gente vai analisando ali o Reels do Instagram, o feed ali, a gente vai passando, a gente fica escolhendo qual conteúdo, qual ação a gente quer visualizar. E por trás disso existe uma inteligência artificial que é chamada, eu acredito que algum de vocês já ouviu isso, como algoritmo. Alguém já ouviu esse termo? Já ouviu o algoritmo, né? Às vezes o nosso vídeo não está tendo uma boa visualização porque o algoritmo ele fez uma cagada com a gente e ele não deixou a gente aparecer para outras pessoas. A culpa é do algoritmo, nem sempre às vezes é do conteúdo, né? Então, a gente vai entender que isso por trás existe uma arquitetura, uma inteligência por trás, que também pode ser uma inteligência artificial que fica mapeando os seus desejos, os seus gostos, a forma que você tem curtido, que você tem comentado, que você tem compartilhado. E é por isso que muitas das vezes a gente começa a consumir um conteúdo e esse conteúdo ele começa a aparecer mais para a gente em relação àquilo. Justamente por quê? Porque o algoritmo ele conseguiu compreender os seus gostos, os seus desejos, e ele quer te agradar de alguma forma. É por isso que ele começa a te apresentar muito mais informação. Só que, dentro desse contexto, o mundo está muito rápido, a gente aprendeu a ter informações hoje em qualquer ambiente, tá? Porque aquilo que a gente faz de um jeito, a gente faz todas as outras coisas do mesmo jeito. Então, a gente aprendeu a consumir esses conteúdos de forma tão rápida que a gente tem se tornado gordos intelectuais, justamente por conta dessa dificuldade. E como a inteligência artificial ela tem ajudado a gente nesses aspectos, a gente acaba só consumindo e nunca coloca em prática. Então, a gente vê muitas fórmulas, muitas metodologias, mas a gente não consegue colocar isso em prática justamente por conta dessa aceleração, né? desse tanto de informação. Então, as pessoas querem respostas na hora, né? A gente manda uma mensagem, do nada a gente quer que o ser humano responda em 2 milésimos de segundo, e se a gente não responder em 1 minuto, ele fala, eu não vou comprar do outro, porque o outro me respondeu mais rápido. Já aconteceu isso, não já? Então, e o que tem acontecido? Aqueles que não estão atentos a essa tecnologia que está dispostas aí, como a gente viu o uso de sistemas, de planilhas para fazer uma boa gestão, ou para definir um bom processo, de uso de tecnologia para a gente amplificar o marketing do qual a gente está desenvolvendo, a oferta que a gente está fazendo para o nosso cliente, o que acontece? O nosso concorrente ele está usando desses recursos, ele está usando disso. E o que vai acontecer com isso? Ele vai sair na frente. Automaticamente você vai ficando para trás e pode chegar, infelizmente, ao momento de você ter que fechar o negócio, né? E a IA ajuda você a não ficar para trás. Porque hoje, o maior ativo hoje que a gente pode ter dentro de um negócio é o quê? Alguém sabe me dizer qual que é o nosso maior ativo hoje dentro do negócio? Eu acho que é o tempo, vocês não concordam? Quantos que querem ter 5 segunda-feira dentro da mesma segunda-feira? Porque a segunda passou muito rápido. Então, hoje a gente luta para ter um pouquinho mais de tempo. Não é assim a nossa vida? Poxa, eu não vou pegar esse outro projeto, porque, meu Deus, eu vou... Aí entra assim, pastor, o conhecimento, entra o que o Ronan falou. Então, assim, mas o nosso maior ativo hoje é tempo. A gente luta para ter um pouco mais de tempo, né? E a IA, ela vem aí para facilitar isso. Porque, às vezes, eu trabalhei sozinho durante muito tempo e, muitas vezes, a minha função era em todas as áreas sozinho. Porque eu não tinha outras pessoas para delegar e para poder ajudar nessa questão. A inteligência artificial pode ser 1, 2, 3, várias pessoas que vão te ajudar nesse processo aí, tá bom?
Então, eu não gosto de falar muito de mim, mas aqui tem um texto sobre mim. Eu acho que é mais fácil vocês me conhecer, que daí vocês vão saber se eu sou legal ou não, e daí vocês vão orar para mim ou não. O importante é vocês saberem que eu existo, eu sou Samuel, e essa foto aqui, ela foi feita por inteligência artificial, olha que legal, né? Então, hoje, o avanço da inteligência artificial, ela está muito acelerada, e cada dia mais aumenta novos recursos, aumenta muitas coisas, e que é possível hoje você usar disso para acelerar o seu negócio. Então, olha, eu acho que o Lucas estava em pecado porque o negócio não quer funcionar. Está funcionando, mas ele não quer passar. Aí, passou demais agora. Aí. Então, por que a inteligência artificial é importante para micros e pequenas empresas? Por quê? Porque ela vai ajudar você a economizar tempo, tá? Ela também vai ajudar você a trabalhar melhor, vai ajudar você a ter novas ideias para o seu negócio, ela também vai te ajudar a vender mais, vocês vão entender o porquê. Eu trouxe algumas informações aqui bem tratando do negócio em si, tá? E ela vai fazer parte, e ela faz parte das empresas que crescem, tá? E as pequenas empresas também podem fazer uso da inteligência artificial. Pessoal, se eu estiver sendo muito técnico, levantem a mão todo mundo de uma vez, que daí eu vou entender, eu vou entender, tá bom? Então vamos lá. Aí. A IA não é coisa só de gente técnica, tá? A IA é prática e não complicada. Então, você só precisa hoje de um celular com acesso à internet. Você já consegue fazer o uso disso aqui que eu vou apresentar para vocês, tá? Você conversa com ela como se fosse conversar com um amigo. Pelo WhatsApp ali, sabe? Mandar uma mensagem, trocar uma mensagem, você vai conversar com ela da mesma forma, tá? E não precisa saber programar, né? Você não precisa entender de tecnologia avançada, aquele monte de recurso que às vezes dá um nó na cabeça, né? Você não precisa disso. E você aprende o quê? Conversando com ela, usando no dia a dia, tá? Então, vamos lá, para o próximo slide. Só que antes da gente entender um pouquinho sobre usar a inteligência artificial, nós precisamos pensar assim, ó, uma boa pessoa que sabe usar uma inteligência artificial são pessoas que saibam fazer boas perguntas. Então, você tem que saber fazer boas perguntas para conseguir fazer um bom uso da inteligência artificial. Qual que é o problema que eu quero resolver, né? Que resposta eu espero através dessa pergunta, né? O que eu quero fazer hoje através dessa resposta que eu estou perguntando para a inteligência artificial? E como que eu vou usar isso no meu dia a dia? Então, essas perguntas são necessárias para quê? Para que você consiga ter boas respostas, para que toda a inteligência, de fato, porque o computador por si só, ele é burro, ele não tem muita consciência. Só que ele tem uma gama de conhecimento muito grande. E ele sabe processar isso de uma forma muito rápida e traz para a gente essas informações. Ficou complicado de entender isso que eu falei? Tá de boa, né? Então, ele é burro, só que ele tem um conhecimento muito grande. E a gente que tem consciência, a gente vai conseguir direcionar ele da melhor forma possível, tá? Então, por isso que nós temos que saber fazer boas perguntas, porque ele vai compreender essas perguntas aqui e vai trazer. Então, quanto mais claro o pedido, melhor o resultado. A Luciana trouxe aqui na primeira palestra, eu não sei se vocês compreenderam, mas ela falou muito sobre ter clareza na hora de delegar uma atividade para um colaborador, não foi isso que ela falou? Da mesma forma, a gente precisa entender que não só o colaborador, quanto a máquina, ela depende de um conhecimento de alto padrão, de muita informação, para que ela consiga executar da melhor forma possível aquela tarefa, aquela atividade que você passou para ela. Então, quando você consegue ter essa clareza, até mesmo isso é muito bom. A gente se perguntar o que a gente quer, por quê? Porque às vezes a gente nem sabe o que a gente quer. Essa é a maior realidade. A gente vive, é porque do nada a gente já perdeu o foco, já está em outra ideia. Então, essas perguntas vão ajudar a gente a ter as informações. Então, vamos lá. Para a gente poder, vamos dizer assim, nivelar aqui o entendimento entre todos nós, eu quero explicar um nome aqui que não é língua estranha, tá, gente? Esse nome aqui é um nome que vocês já vão entender, prompt,
tá? O que é um prompt? Nós vamos entender que é o jeito de falar com a inteligência artificial. A forma que a gente vai conversar com a máquina. Como? Né? Você escreve um pedido e ela vai entender, tá? E clareza, resposta boa. Então, ou seja, o que é o prompt? Prompt é um comando, tá? Então, é um comando. E a inteligência artificial, ela entende através disso. Comandos, perguntas, contextos. A gente vai entender isso. Um exemplo, ó. Crie um texto curto sobre os benefícios da inteligência artificial para empresas. Esse é um exemplo. Então, é um comando que eu dei à inteligência artificial e um exemplo de resposta. A inteligência artificial automatiza tarefas, economia, e assim sucessivamente. Vocês vão ter as respostas de acordo com o comando que vocês estão direcionando a essa inteligência artificial. Compreenderam o que é prompt? Então, estamos todos juntos na mesma régua aqui, tá? Então, vamos lá. Um prompt simples, tá? Antes da gente entrar em alguns recursos, eu quero trazer esse entendimento para vocês. Lembra do lá? Antes da gente começar, a gente precisa fazer boas perguntas. Para a gente poder, o quê? Trazer bons comandos para a inteligência artificial conseguir trazer novas respostas para a gente. Então, prompt simples. Diga o que quer e dê um detalhe. Então, por exemplo, faça uma receita de bolo. Vamos falar assim, né? Quem está com fome aí, gente? O pastorzão preparou um coffee break para nós depois no final. Misericórdia. Vai ser benção, né? Então, faça uma receita de um bolo, sei lá, alguma coisa assim, sobre limpeza de pele, né? Nada a ver o bolo com a limpeza de pele. Mas essa daqui é o quê? Eu estou dando uma ação, estou criando uma ação, determinando o que eu quero, o que eu preciso, por isso que a pergunta lá ela é importante, e sobre o quê? Sobre um pouquinho mais de contexto ali sobre o que você precisa direcionar para a inteligência artificial. E ela vai te trazer e vai fazer uma devolutiva de uma resposta. Um prompt um pouco mais avançado, um comando um pouco mais avançado. Você primeiro precisa descrever um pouco quem é você, o que você faz, qual que é o objetivo e o que você não quer. Então, quanto mais clareza, mais contexto você vai trazendo para esse comando, muito melhor vai ser o resultado que você vai ter em relação ao retorno que você precisa. Então, ó, eu vendo doces para mães de 25 a 45 anos, quero um texto curto para um bolo caseiro sem termos difíceis. É um exemplo. Olha só, criou um contexto, trouxe bastante informações, ou seja, é um vendedor de doces, o público-alvo são mães de 25 a 45 anos, é um texto curto para o bolo, ou seja, e sem termos difíceis. Então, a gente conseguiu, de fato, trazer uma clareza do que a gente quer de resposta. Vamos lá, que o tempo está correndo, hein? Então, onde isso vai ajudar o meu negócio? Porque até agora eu só falei de tecnologia, eu não absorvi essa informação dentro do contexto empresarial. Onde que isso vai ajudar o meu negócio? Então, vamos lá. Primeiro, que é justamente sobre o que a gente teve aqui do momento de conversação, sobre a dificuldade de, às vezes, falar informações para o cliente e ele não entender, ou às vezes levar nesse sentido que o pastor Glaucio pontuou. Às vezes o vendedor ali, o dono da empresa, ele está tão eufórico, querendo vender, ele faz uma oferta tão persuasiva que as pessoas até acabam comprando. Às vezes tem aquela oferta que é até perigosa, né? Porque você, nossa, será que isso é verdade mesmo? Aí às vezes a pessoa compra por achar que né? Às vezes, será que eu estou sendo enganado? Então, dessa forma aqui, a gente pode usar a inteligência artificial para quê? Para ela nos ajudar a compreender melhor o nosso público-alvo. O Lucas falou muito bem aqui sobre a necessidade que nós precisamos de conhecer bem o nosso público ideal. Para quê? Para que nós consigamos achar clientes, os contatos ali, né? Que realmente, os contatos quentes, aqueles que querem comprar da gente. Só que muitas das vezes a gente não tem esse conhecimento, nós não sabemos quais que são as dores, as necessidades dele, o que eles buscam, quais são os sonhos que eles têm. Então, às vezes, a gente acaba não tendo essa informação muito fácil. E tem que pagar um pouco a mais aí para uma equipe de marketing que é responsável para fazer uma consultoria de branding. Brand é o que as pessoas falam
sobre a minha empresa, seja positiva ou negativa, é o que elas estão falando. Então, através disso, a gente vai conseguir compreender qual é esse nosso público ideal. E a gente tem um recurso hoje, que através de um prompt, um comando, a gente, claro, isso aqui é uma forma, assim, para quem não tem condições hoje de conseguir contratar uma consultoria, a gente consegue já ter o mínimo para que a gente tenha de assertividade no dia a dia. Então, aqui eu desenhei um pouquinho para vocês, um comando que já vai ajudar vocês a ter uma resposta bem eficiente, que vai ajudar vocês a ter esse entendimento de o que os clientes de vocês pensam, quais são as dores dele, o que eles têm medo, todas essas questões. Então, vocês vão conseguir ter essa informação. Então, quem é o cliente ideal? Aí tem uma frasezinha. Eu ajudo o público que sofrem com problema a uma solução que possam alguns benefícios sem a objeção. Tá? Traga para mim dados demográficos, dores, necessidades e desejos. Através desse prompt aqui, eu testei, tá, pessoal? Eu testei tudo isso aqui que eu estou apresentando para vocês, se vocês forem aplicar isso e conhecer um pouco mais o cliente de vocês, vocês vão conseguir ter uma resposta boa. Então, ele trouxe esse exemplo aqui de texto. Eu não vou ler, para não ficar muito cansativo e exaustivo. O que eu quero trazer com isso? É que vocês vão entender melhor quem compra. A inteligência artificial pensou para vocês. Vocês não teve esse trabalho de ficar procurando, às vezes quebrando, às vezes batendo a cabeça na parede, tentando, recebendo crítica de cliente, porque não conseguiu entender a linguagem dele, não conseguiu entregar da forma que ele esperava. Então, vocês vão conseguir acelerar um pouquinho isso. É uma verdade absoluta? Não. Só que isso aqui já é meio caminho andado, para que vocês consigam ir apenas limpando as arestas e conseguindo entender cada vez mais o seu cliente. Né? Mostra a idade, gosto, problema e ajuda a vender para quem paga, tá? Que foi o que o nosso amigo Lucas aqui falou. Vamos lá. Uma coisa que a inteligência artificial pode ajudar muito é sobre criar conteúdos. A inteligência artificial, ela facilita muito esse processo. O Lucas falou que a gente usa redes sociais para quê? Quando o nosso produto ele é novo, ou as pessoas não conhecem ainda a nossa marca, e a gente precisa, de alguma forma, gerar uma consciência para essas pessoas. Não foi isso que ele falou? Então, com uma estratégia de conteúdo, que é uma estratégia muito eficaz hoje, o que é uma estratégia de conteúdo? É quando você começa a pegar todo o conhecimento que você tem do seu produto e você fraciona isso, cria partezinhas de explicações sobre o que você oferece dos seus serviços, ou o que aquele produto resolve, o que não. Então, é isso que é uma estratégia boa de conteúdo. Você vai começar a mostrar para as pessoas que você tem uma solução para aquele determinado problema e que vai conseguir ajudar ela em alguma forma. A estratégia de conteúdo ela é um pouco chata. Por quê? Porque ela envolve muito raciocínio. Você tem que pensar muito, tem que estudar muito o seu mercado, tem que compreender muito o seu produto e é cansativo. Às vezes, para fazer um vídeo de 1 minuto, você leva ali, meu Deus, horas para poder pensar no roteiro bom e o algoritmo ainda não entrega. Sacanagem, né? É sacanagem. Então, a inteligência artificial ela facilita isso. Lembra que eu determinei ali primeiro o perfil do cliente ideal? Lá nas inteligências artificiais, ChatGPT, que é o mais conhecido de todo mundo, né? No ChatGPT, você consegue fazer um anexo desse perfil de cliente ideal que você colocou. Então, você consegue anexar esse arquivo e lá dentro você pode complementar com essa informação. Com base nisso, ele traz algumas sugestões de como que você pode criar esse conteúdo. E melhor, depois que você pega essas ideias de conteúdo que ele acabou trazendo, o que acontece? Você pode pedir ainda para ele produzir um roteiro para você de no máximo 40 segundos para você fazer a gravação. Olha, eu vou falar para vocês, eu uso muito isso aqui. Por quê? Porque, como eu falei, a gente tem pouco tempo. Pode falar, irmão. Gratuito. O que eu estou apresentando para vocês aqui, sem vocês terem que fazer investimento. Lá no ChatGPT gratuito, vocês vão conseguir utilizar. Tá? Dessa forma aqui que eu estou explicando. Ele consegue já desenvolver para vocês um roteiro de 40 segundos. No meu dia a dia, às vezes, não tem tempo, literalmente, às vezes, para ir no banheiro. E para poder desenvolver, e eu tenho certeza que todo mundo aqui numa correria está pega também. Para desenvolver um roteiro
de 40 segundos é muito cansativo. Então, a inteligência artificial, ela ajuda. Tá? No final, gente, eu quero disponibilizar para vocês, eu desenvolvi algumas inteligências artificiais focadas em marketing. Então, você vai conseguir criar o seu perfil de cliente ideal, se você não tiver. Você vai conseguir ter uma específica. Só de você subir ali o perfil do cliente ideal, ela já vai te trazer várias ideias de conteúdos. E tem outras que já vai preparar o roteiro para você bonitinho no formato de viralização, que geralmente alguns gurus aí da internet ensinam, tá? Então, eu vou disponibilizar isso de graça para vocês vão conseguir utilizar aí no negócio de vocês sem dificuldades, tá? Então, bem explicado aqui. Estão compreendendo, né, pessoal? Eu sei que é uma linguagem um pouco tecnológica, às vezes é chato de compreender, mas eu quero ser bem, assim, sucinto. Estou indo bem, pastor? Ah, então fechou. Ai, ai. Script de vendas, olha só, muito legal. Às vezes a gente está nesse processo, como a Luciana trouxe, né? Quando a gente inicia um negócio, é muito difícil a gente compreender a amplitude do que a gente precisa ter para ele ser bem consolidado, né? E então, assim, às vezes acaba gerando muita confusão de como criar um processo de vendas, como criar um processo administrativo, como criar... vocês entenderam. Então, assim, é muito difícil compreender e até mesmo saber como planejar um script de vendas. Né? Poxa, como que eu vou preparar isso? O que que eu falo agora? O que que eu falo depois? Claro que esse conhecimento ele vem através do quanto que você entende do seu produto. Não tem como fugir disso. Só que, às vezes, a gente tem todo o conhecimento, mas a gente não tem ideia do que vem, o que vem antes, o que vem depois. Né? Então, assim, a inteligência artificial ela pode dar um mapa para a gente para nos ajudar a nos guiar. Porque através daquela referência ali a gente consegue adaptando através do nosso conhecimento do produto e consegue aí determinar, com base naquela informação, o nosso conteúdo. Então, eu também criei aqui um comando que vai facilitar esse processo na hora de você conseguir criar, né, um exemplo de resposta. Por exemplo, a abordagem inicial, ela trouxe um exemplo ali, ó, de como que você poderia fazer uma abordagem inicial. Outra coisa, um diagnóstico curto, sem cansar. Então, fazendo ali uma pesquisa com o cliente para entender um pouco melhor. Então, a inteligência artificial, ela pode ajudar muito. Lembra que eu falei que ela é burra? Porém, se a gente traz um pouco de contexto sobre o nosso produto, sobre aquilo que a gente quer, ela vai nos guiar de uma forma, às vezes, não tão assertiva, mas com o nosso raciocínio, a nossa consciência, a gente vai dar o toque final ali e a gente vai conseguir ter no resultado. Só que, acima de tudo, pessoal, disso que a gente está aprendendo aqui hoje, com essas palestras, não adianta nada a gente só ter a informação se a gente não sair desse evento e aplicar isso. E testar, porque, na verdade, a grande verdade, acima de qualquer coisa, é aquilo que você faz todos os dias. Porque se você começa a aplicar, você começa a executar, você vai identificando, opa, eu não tinha pensado dessa forma, e você faz um ajustezinho. Deixa eu testar. Testei, funcionou, opa, isso aqui eu vou continuar. Até o momento dá errado. Deu errado, você tenta outro jeito e vai validando até você conseguir encontrar, vamos dizer assim, a fórmula do seu negócio. Só que essas ferramentas, elas são justamente para quê? Para poder te direcionar, para não fazer você ficar, às vezes, perdendo muito tempo e não conseguir, por exemplo, poxa, eu fiquei um dia tentando criar esse script de venda e não saiu nada. E não vai sair mesmo, porque às vezes a gente está focado em outras coisas, a gente está fazendo um monte de outras coisas, a gente não está com aquela mente parada para aquilo. Então, a IA, ela vai ajudar a gente nisso. Então, ela também, como eu falei, acabei de falar, ela vai nos ajudar a conseguir ter novas ideias. Então, às vezes, o que eu estou fazendo aqui, eu estou batalhando e essa rota não está funcionando. Então, com a inteligência artificial, eu trago todo esse contexto para ela, ela vai me dar outras rotas que eu posso seguir e ali eu vou fazer os meus testes até que o negócio aconteça. Então, é dessa forma que funciona. Tá? O tempo está acabando, eu quero prosseguir aqui. Então, o que nós podemos entender hoje, através do uso da inteligência artificial? O que ela vai proporcionar? Ela vai proporcionar mais vendas. Por quê? Justamente porque você vai começar a estar mais preparado para aquilo.
né? A Luciana falou isso, o Lucas falou isso, sobre você organizar a sua casa, né? Para quem não tem loja física, você está bem posicionado na internet, com um Instagram organizado. Organizado não é porque tem que estar tudo coloridinho, bonitinho, não. É com conteúdos de valor ali dentro. A estratégia de conteúdo, você estar bem definido qual que é o seu propósito, qual que é a missão da sua empresa, qual que é qual é a solução que você oferece para o cliente. Então, se você tem essa posição, se você está organizado dessa forma, o Ronan também falou sobre a organização financeira, automaticamente vai começar a surgir mais vendas. Então, não é inevitável isso. Vai começar a acontecer. Aí, claro, precisa ter estratégia de marketing para alavancar esse negócio e fazer acontecer, né? Vai ter menos trabalho repetitivo. Então, vocês vão conseguir aí, através da inteligência artificial, ajudar a ter menos esse trabalho repetitivo. Mais clientes certos, então vocês vão começar a se posicionar melhor na internet ou em outras mídias, de uma forma, em uma linguagem que o seu cliente compreende. Você não vai estar falando qualquer tipo de coisa. Então, vocês vão conseguir conversar a linguagem dos seus clientes. Vocês vão conseguir ter um melhor atendimento, mais tempo para crescer, porque aquele tempão que ia levar para desenvolver um roteiro, a inteligência artificial já fez, você só deu uma melhorada e partiu para cima. Então, vai ter mais tempo para começar a pensar em mais estratégias, né? A IA não vai tirar o seu lugar. Então, assim, as pessoas têm um medão da pega aí que vai perder serviço. Vai perder sim, se não souber aproveitar essa ferramenta e não souber manusear ela. Então, se você souber fazer boas perguntas e usar isso para ser mais produtivo no seu dia, com certeza você não vai perder o seu lugar, tá? Você vai ter mais velocidade, você vai crescer muito mais e você não precisa começar grande, você pode começar agora com um prompt simples e a conversar. Tem umas pessoas que têm até preguiça de escrever, então eles colocam lá naquele microfone no ChatGPT e acabam conversando com ele como se fosse uma pessoa, tá? Então, quem aprende agora sai na frente. E realmente, tá? A gente é dessa área e é muito difícil o quanto que os empresários hoje têm um medo da inovação, têm um medo da tecnologia. Tem muitos empresários, e é incrível dizer isso, mas tem muitas empresas em Londrina que não têm um Instagram feito, que não tem um posicionamento digital. Agora, imagina o quanto que eles estão deixando dinheiro parado ou que não estão pegando essa fatia do mercado por não estar nas redes sociais. Entende? E às vezes não é nem culpa do empresário ou do empreendedor, é porque não tem tempo mesmo para poder criar conteúdo, não sabe aproveitar o que tem de recurso aí. Beleza? Então, eu acho que acabou os slides. Acabou. Então, gente, muito obrigado. Tá? Tem o meu Instagram ali, geralmente eu posto alguns informativos sobre empreendedorismo, gestão, porque a nossa empresa ela é focada nesse ramo, no desenvolvimento de sistemas focado para a gestão empresarial. Então, de qualquer forma, às vezes a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada coisa para poder incluir isso dentro dessas plataformas, desses sistemas. Tá? Tem alguém que tem alguma dúvida